Eba! Tudo bem com você? Meu nome é Rafael, eu sou um dos fundadores do Guia do Pass e neste vídeo eu vou fazer um tour pela nossa plataforma completa que vai te ajudar no seu sonho de estudar na Universidade de Brasília. Para início de conversa, uma dúvida muito comum é se o Guia é um cursinho online. E a resposta é que não, porque o Guia vai muito além de aulas gravadas. A gente não foca em simplesmente te entregar o conteúdo e quase falar se vira. O Guia te entrega o conteúdo das aulas gravadas e faz todas as etapas seguintes que são completamente necessárias para que esse conteúdo se transforme em aprendizado de verdade, o que por sua vez vai elevar o seu desempenho na prova oficial do PAS da UNB. Então é uma preparação completa, é uma plataforma extremamente robusta e além da plataforma, o aluno ainda recebe o material físico do Guia do Pass. Por isso, nesse vídeo eu vou focar aqui em te mostrar detalhe por detalhe o que você terá ao longo de 2025 estudando com o Guia. Para começar o tour pela plataforma, eu vou te mostrar a área que a gente apelida de Guia Flix. É, portanto, o local em que você encontrará os vídeos, as aulas gravadas que te ajudam na preparação. Perceba um detalhe bem legal aqui no começo. Eu posso filtrar os cursos que eu quero assistir, uma vez que nós temos uma lista enorme de conteúdos, já que é um preparatório anual para a prova que cobra todo o conteúdo deste ano do seu ensino médio. Então, eu filtro aqui por artes e obras. O Guia tem as aulas de todas as obras previstas na sua matriz, seja de literatura, música, filosofia, sociologia, cênicas, visuais. Todo o conteúdo da matriz, que é muito específico da prova do PAS, você encontra em aulas aqui. Posso encontrar exatas e biológicas, humanas, e o que eu quero começar mostrando é a parte das estratégias. Nós temos uma percepção de que passar numa prova não é apenas ter o conteúdo teórico. Você precisa saber fazer a prova, saber direcionar a sua preparação e entender que em alguns momentos até mesmo saber priorizar vai ser muito importante. E a nossa aba de estratégias te ensina tudo isso, que são habilidades que, na minha opinião, foram a virada de chave mesmo para a minha aprovação. Eu percebi isso ao longo do ensino médio. Eu percebi como eu me tornava um estudante melhor a partir do momento que eu tinha essa certa frieza sobre os processos seletivos que eu estava fazendo. Tem aqui estratégia para humanas e linguagens, para as obras, para a redação, que na UNB é bem diferente dos outros processos seletivos e que por isso é necessário uma atenção maior. E por fim aqui, estratégias para exatas. Essa é a maior virada de chave dos cursos de estratégia dentro da plataforma. Eu vou abrir uma das aulas, então por que e como responder os itens do tipo D é uma oportunidade de ganhar pontuação na prova. Ok, agora eu estou aqui assistindo uma aula dentro da plataforma do Guia. A primeira coisa que eu quero que você perceba nesta aula é o apreço pelo audiovisual que o Guia tem. A gente não se contenta em fazer o vídeo de qualquer forma, isso é intolerável aqui na plataforma. Sempre tem uma preocupação em te entregar o conteúdo de altíssima qualidade. Isso envolve, inclusive, nos cursos mais recentes, até mesmo editar cada uma das aulas, destacando os pontos mais importantes para o seu aprendizado. Esse vídeo é de estratégia, ele está sendo feito, portanto, pelo Luizinho, que tirou uma das maiores notas da história do PAS e que passa esse conhecimento de prova para você. Quando a gente chegar nas aulas teóricas, você vai conhecer também os professores das respectivas matérias que trabalham aqui no Guia. Agora, o que eu quero mostrar também nessa página e que eu considero um dos recursos mais especiais ofertados pelo Guia, é a área de anotações. Eu cliquei aqui para criar uma anotação, e aí imagina que eu tô assistindo a aula felizinho da vida, e eu falo, cara, deixa eu anotar o conteúdo, deixa eu aprender de verdade, deixa eu focar aqui um pouco mais. Professor falando, você pode ir anotando por aqui. Então, como resolver itens do tipo D? Quero fazer um mapa mental. Perfeito, começa a fazer um mapa mental dentro da própria plataforma do Guia enquanto você assiste a aula. Por que a gente colocou isso daqui? Porque as pesquisas mostram que participar de maneira mais ativa com qualquer conteúdo que você esteja aprendendo é mais eficaz do que ficar de maneira 100% passiva ali só vendo o vídeo. Você pode criar anotação em qualquer aula no Guia, em qualquer questão inclusive. Essas anotações ficam salvas no seu mural para você revisar, voltar naquele assunto. E o próprio fato de estar anotando já te ajuda a aprender aquele tópico. Essa área apenas o Guia oferece para você. Beleza, saí de uma aula de estratégia, vou para uma aula de conteúdo teórico mesmo. Conteúdo de verdade ali da prova. Entrei na área de artes musicais, essa matéria bem peculiar, já que muitas vezes você não se depara com ela em outras provas e pode ser cobrado na parte do PAS. E aqui eu posso abrir uma das aulas na plataforma. Veja a qualidade que a gente coloca nessa obra aqui para PAS 2 e o professor que tem a didática, o conhecimento da prova para te passar aquele conteúdo. Mais uma vez, eu posso fazer anotação ali no canto se eu quiser, posso fazer tudo da maneira que eu preferir, é muito personalizável essa plataforma. E se eu vier aqui, eu percebo que o Guia sempre separa uma aula em vídeos menores. Por que isso é importante? Porque em vez de você ter que assistir um vídeo inteiro de 1 hora, o que já dá um medo só de você imaginar, a gente separa esse conteúdo maior em partes menores e focadas em cada tópico do conteúdo. Às vezes, depois de 2 meses, você percebe que está errando questões sobre o contexto daquela obra. Então você não vai precisar, naquele momento, reassistir tudo. Você já sabe onde está o conteúdo que explica o contexto daquela obra
para que você consiga rever, verificar o que você estava errando antes e, a partir dali, começar a acertar mais das questões da UNB. Falei sobre acertar questões da UNB? Vamos para uma outra área da plataforma, justamente um pouquinho do banco de questões que o guia construiu ao longo dos últimos anos. Eu acabei de abrir a área de listas de questões. A primeira coisa que você encontra nela é justamente as suas listas anteriores, que você já fez ou começou a fazer. Veja que na minha conta, como eu fiz várias atividades ao longo deste ano, eu tenho muito conteúdo salvo. Justamente por isso eu posso também favoritar conteúdos. Agora você quer gerar uma lista nova. Vamos supor que você acabou de estudar um conteúdo. Se você estava vendo pelo livro físico, você já tem no livro físico exercícios de direcionamento com resolução comentada no material e também um bloco de exercícios que estão comentados na plataforma. Só que você é um aluno que depois de alguns meses quer revisar, quer continuar aprendendo aquele conteúdo, quer se aprofundar. Então você vem aqui em gerar lista de questões. Você pode escolher exatamente de onde vão vir os conteúdos, os itens da sua lista. Então, por exemplo, estou estudando para o PAIS 1. Eu marco que é PAIS 1 e em seguida a gente vai calcular tudo de forma direcionada para a primeira etapa. A gente coloca bem aqui para você. Literatura, apenas conteúdos de PAIS 1. Biologia, apenas conteúdos de PAIS 1 ou conteúdos que já apareceram em PAIS 1. E quando você marca o conteúdo, ele está aqui de uma maneira que faz um sentido lógico, porque para cada conteúdo ele está dentro de sua respectiva frente. Ecologia, que é uma das mais importantes dentro da biologia do PAIS 1, você identifica aqui quais são os temas que você deve estudar. Em seguida, eu posso continuar, mudar o nome da lista, lista de exemplo, tour da plataforma. Escolher o número máximo de itens, escolher se eu quero repetir questões que eu já tenha visto antes. Por exemplo, se você já usa bastante a plataforma, algumas questões você já fez em outros momentos. E aí, ela pode aparecer novamente ou você quer só o que é inédito? Vem aqui e muda a opção para fazer da maneira que você preferir. Continua, você tem a opção de escolher 3 modos de lista: tradicional, em que você responde e já vê o gabarito e a resolução, se desejar; desafio, que é uma mini prova, você cria a lista, responde tudo e só vê a nota no final; e o psicopato, é o modo que é o desafio com um cronômetro, que aí a gente chama de psicopato porque adiciona 2 dificuldades bem consideráveis. Enfim, dependendo do momento, se você tiver afim de um pouquinho de estresse, pode usar o psicopato, não é isso? Vamos gerar uma lista. Acabei de gerar aqui o conteúdo. Perceba que eu posso navegar pelos atalhos do teclado para abrir o texto da prova. Aparece aqui: Aliança no Fundo do Mar, um parágrafo dessa obra do PAIS 1, e em seguida eu posso marcar se o item está certo ou está errado. Nossa, eu marquei que estava certo. Era errado, ficou verdinho ali no errado. Opa, resolução em vídeo, no caso desse item. Vamos continuar. Passei pela setinha mesmo para o próximo. Aparece o texto, aparece a imagem, você tem tudo isso para julgar. Marquei agora que está errado, e dessa vez eu acertei. Tem uma resolução em texto, se eu quiser confirmar a minha resposta, muitas vezes você acerta no chute, vamos supor, você tem sempre a resolução comentada no guia. E olha só esse detalhe, lembra da área de anotações? Ela também está presente aqui dentro dos itens. Por exemplo, o item está falando: as plantas perdem água para a atmosfera por meio da transpiração, o que aumenta a umidade do ar e, consequentemente, a probabilidade de precipitações na região onde elas estão localizadas. Cara, a anotação é sua e você pode fazer sempre da maneira que preferir, pensando em conteúdos que você já viu, em aprendizados que você já teve. Você pode virar aqui, por exemplo, e colocar, ó, comentário do professor da escola, porque às vezes um professor numa aula falou sobre isso e você adiciona. Você pode adicionar, se você preferir, um desenho, seja pelo tablet, você vai desenhando, ou então aqui no PC, criar as figuras para ir explicando um pouco do ciclo da água que está falando aqui, um pouco sobre ecologia, ciclos biogeoquímicos. Perceba que isso fica salvo na sua área de anotações. Quando você volta para aquela questão, salva um pouquinho do que você estava anotando. E ainda aqui no banco de questões eu quero te mostrar um dos meus recursos favoritos. É novamente a parte de anotações. Eu venho no canto superior direito e, do mesmo modo que eu podia fazer anotações nas aulas, eu posso fazer anotações para cada item em específico. Para que você usa isso no seu dia a dia? Às vezes é uma resolução, você está com o tablet ou você está pelo computador mesmo e vai escrevendo etapas que te lembraram da resolução. Ao lado você encontra a resolução oficial do guia, mas o aprendizado ele é muito individualizado, é muito pessoal. E, por exemplo, se um professor já comentou sobre esse tema com você em outros momentos, você pode colocar aqui esse comentário. Você pode fazer um mapinha mental, você pode puxar a setinha, fazer isso do jeito que você preferir. Às vezes você pode pegar a imagem que está aqui e editar em cima, bem no mapa mental do guia. Fica salvo na sua área de anotações para você consultar novamente em outras ocasiões. Assim você cria o seu caderno de erros, que é justamente um dos principais elementos para melhorar o seu desempenho. Aquele primeiro modo de listas que eu acabei de te mostrar é o modo mais tradicional, ele é bem direto ao ponto, a plataforma fica encarregada de ir gerando a sua lista com base no que você pediu. Em algumas situações você quer uma lista ainda mais robusta e extremamente personalizada.
Eu entendo. É para isso que existe o que a gente chama na plataforma de ressonância avançada. Olha, coloquei aqui que eu desejo conteúdos de biologia, na frente de botânica, e dentro da botânica eu quero especificamente sobre angiospermas. Eu quero do PAIS 2. Eu vou colocar para marcar todos os conteúdos de angiospermas que já caíram na história do PAIS 2, e eles aparecem aqui para mim. Aparece aqui o item e a resolução para você. Você entende o passo a passo de maneira bem visual. E você pode pensar o seguinte, cara, eu quero depois ver só esses itens específicos. Ok, com base nisso você cria uma nova lista aqui. Lista profissional, lista avançada, sei lá, o nome que você preferir. Adiciona, adiciona, adiciona. Aí você fala, cara, mas só angiosperma nessa lista tá paia. Deixa eu colocar um pouquinho de histologia vegetal, tudo que já caiu no PAIS 2. Você vê o exemplo dos itens, você pode adicionar o item na lista, vai adicionando cada um deles, finalizar e subir essa lista para sua conta. Vou abrir aqui o exemplo da lista que eu acabei de fazer, posso resolver cada um dos itens, acessar a resolução comentada e criar um ciclo virtuoso nos meus estudos. É assim que a gente chama aqui na plataforma. Você vê a teoria, você faz alguns exercícios, percebe que você não tinha entendido determinados pontos, mas com a resolução você finalmente corrige, faz mais exercícios, aprende de verdade e, enfim, aumenta a sua nota na prova oficial. Bom, Patinho, o nome ressonância é engraçado porque basicamente a nossa equipe não teve criatividade. A gente tinha um recurso antes chamado raio-x e quando nós decidimos fazer o raio-x ainda mais completo, pensamos, cara, qual é o exame da medicina que é o melhor que o raio-x normalmente, é mais chique e tal, e virou o da ressonância. O raio-x é um recurso que acompanha a nossa plataforma há um tempo e é um dos favoritos dos nossos alunos, principalmente pela praticidade dele. O raio-x também permite visualizar os dados sobre as provas anteriores oficiais do PAS da UNB e do vestibular tradicional. A diferença dele é que o foco maior aqui é em praticidade e visualização rápida de informações complexas, por exemplo, a recorrência de determinados conteúdos. Veja, aqui eu posso visualizar a prova 2022-2024 e entender quais foram os temas abordados naquela prova, daquele subprograma, uma prova do PAIS 2 aqui neste caso. Cada área, cada um desses retângulos, é diretamente proporcional ao número de itens que caíram. Matemática foram 11 itens, obras textuais foram 3 itens, geografia 6 itens. Até aqui tá legal demais. Só que a magia acontece em seguida. Quando você abre um conteúdo, você descobre quais foram as frentes abordadas. Então, por exemplo, caíram 3 itens de trigonometria, todos eles sobre o ciclo trigonométrico. Caíram também itens de geometria espacial, foram 2 itens, um sobre cilindro e um sobre esfera. Sabe aquela dúvida comum que você tem quando estuda um conteúdo na aula ou no cursinho presencial de será que cai? Rapidamente você descobre a resposta. Além de te mostrar o ano anterior, o guia te mostra o agregado, somando várias provas de uma vez. E aí você vê que nas últimas 9 ocasiões já são 100 itens de matemática. O que mais caiu em matemática no PAIS 2? Tá aqui a visualização de dados para você de maneira bem acessível, bem rápida e prática, inclusive com comentários sobre conteúdos que deixaram de cair e não são mais parte da sua matriz, conteúdos que foram introduzidos recentemente que você precisa abrir o olho agora. O foco é que você possa pegar isso no PC, no tablet, no celular se você quiser e rapidamente fazer ajustes ao longo da sua preparação. E Patinho, não é apenas visualizar o que cai, entender o quanto que cai. Você também precisa praticar. Eu te mostrei o banco de questões. Muitas vezes você vai querer praticar uma prova inteira, por exemplo. É esse o ponto da área de provas antigas na plataforma. Você pode fazer simulações de provas anteriores oficiais, calculando a sua nota, recebendo o boletim de desempenho e a resolução comentada de cada um dos itens. Se você quiser fazer a prova pela plataforma, você pode. Só que, sinceramente, o que eu mais gosto é fazer a prova impressa e depois corrigir na plataforma. Olha como funciona. Estou aqui gerando uma prova, escolhi de PAIS 1, 2023, inglês e gerei a prova. Beleza, acabei de gerar a prova, eu tenho aqui um botão para baixar o PDF daquela prova. Aí eu posso imprimir aqui em casa, ir numa gráfica, imprimir assim, como você preferir. Faço essa prova, feliz da vida e transcrevo para a folha de resposta tudo que eu estava marcando naquela prova oficial. É como se eu estivesse marcando o gabarito aqui nessa folha de resposta, tá vendo, Patinho? Ao término desse processo, sabe o que você recebe? Isso mesmo, o seu boletim de desempenho. Caraca, tirei 5.8 com 7 chutes, hein, Enzo? O que você acha? Não, 10 chutes, 5.8. E eu filtro pelas matérias para ver como que eu fui. Biologia, não marquei nada aqui, óbvio que não ia acertar. Vamos ver aqui. Artes, consigo visualizar. E nesse boletim de desempenho, além de ver a minha nota, nesse caso eu 5.8, eu também consigo filtrar pelas matérias. Matemática. Nesse caso aqui, em matemática, eu vejo quais conteúdos caíram. Ao todo foram 11 itens, dos quais eu marquei 1 e acertei, ficou verdinho, e deixei 10 em branco, essa parte amarela. Claro, foi uma prova que eu acabei de inventar e fiz tudo no chute, né? Mas você vai utilizar isso com provas completas para ver o que você está mais errando, o que você está acertando, e em seguida corrigir. Porque eu clico em ver prova, e a partir desse momento do ver prova,
e eu tenho a resolução de cada item. Daí, você quer saber rapidamente tudo que você errou? Beleza, fica aqui sinalizado e você vai filtrando e vai descobrindo desse modo a sua trilha de aprendizado. É como se a gente tivesse criado uma playlist de erros para você, ó. Você errou aqui, 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 ali. E você deixa tudo isso em branco. Estes são os textos e vídeos de resolução. Você separa uma tarde para simular e depois uma outra tarde para corrigir a prova. Cara, isso daqui faz a sua nota explodir, porque é a parte mais ativa do estudo. E se você perguntar para os aprovados nos cursos mais concorridos, fazer prova antiga foi fundamental. Eu, quando passei, era assim, rato de prova anterior do PAS. A gente andava com pastinha de provas anteriores. E na nossa época, era calcular a nota na mão, ver o gabarito no PDF, não tinha resolução comentada, eu tinha que ficar perguntando para cada professor assim, e levava um século para entender uma prova inteira. Agora, o guia coloca isso na palma da sua mão ao longo do ano inteiro, para que você utilize um dos recursos mais fundamentais para aumentar o seu desempenho. Bom, e aproveitando que eu comentei sobre provas antigas do PAS, vale entrar aqui no ponto sobre os simulados inéditos que o guia do PAS também coloca na sua preparação. A gente te oferece ao longo do ano 3 simulados inéditos, elaborados pela nossa equipe. E a lógica é muito parecida, você tem um momento de 5 horas para fazer uma prova, como se fosse no dia oficial. Você pode fazer aqui pela plataforma, e existe também a opção de fazer o simulado de forma presencial, que normalmente tem um valor simbólico de apenas R$10 para que você participe. Nessa participação presencial, é tudo muito parecido com o dia da sua prova mesmo. Então você está vivendo na pele, e isso te facilita no sentido de evitar aquela ansiedade, aquele desespero do dia oficial, porque você terá treinado antes e estará mais habituado com aquela situação. Na plataforma, você recebe o boletim de desempenho e a resolução completa dos simulados, seja o que você fez presencialmente ou o que você fez online na plataforma do guia. Esses simulados são utilizados pelas melhores escolas de Brasília. É uma qualidade incrível que a gente te entrega ao longo da sua preparação. Nós já estamos quase finalizando o tour e eu estou deixando para o final recursos bem importantes. Nessa área aqui, você acessa o seu dashboard de desempenho e estatísticas da sua conta, o que te permite corrigir o rumo da sua preparação e entender exatamente como você está indo. Veja, eu consigo visualizar o número de itens que eu fiz ao longo do ano, eu posso filtrar por período também, número de itens nos últimos 3 meses, número de itens no último mês, e até mesmo visualizar um mapa de calor. Qual a ideia de um mapa de calor? Mostrar para cada dia o quão intenso você foi. Quanto mais roxo, mais você estudou. Se tá transparente, branco, significa que você não fez muita coisa. Dá para perceber, portanto, que a minha preparação aqui foi bem mais ou menos, né? Faltei vários dias e algumas vezes eu ia lá e fazia várias questões de uma vez. São esses pontos roxos em um mar todo transparente, significando que eu estudei pouquinho. No seu caso, Patinho, o objetivo é deixar isso daqui inteiro roxo ao longo do ano. Cada mês, acompanhando o máximo de conteúdo possível. Significa que você, um pouquinho a cada dia, está aprendendo para valer para sua prova. Tem outros recursos bem legais dessa área. Eu gosto muito da aba de conteúdos, em que eu filtro por algum processo seletivo em específico, vou colocar a PAS 1 aqui, filtro por uma matéria, e eu vejo de cada conteúdo dessa matéria como que tá meu desempenho. Tá mais ou menos, hein? Olha só, eu já fiz 7 itens de conjuntos e errei a maior parte. Eu já fiz 5 itens de exponencial e errei a maior parte. Chegou em funções, eu tô um pouco melhor, né? 43% de acerto. Muito bom. São 70 itens de funções disponíveis do PAS 1 e eu fiz 16. Então, eu posso perceber aqui que ainda dá para melhorar minha estatística, porque existem outros 54 itens que eu ainda não toquei. Então, vamos gerar listas com base nesses conteúdos. Olha só, você acessa os itens de novo, pode fazer as listas e criar o que eu já referi aqui antes como um ciclo virtuoso de aprendizagem. Patinho, você viu tanto de recursos que eu te mostrei até agora? Aula teórica, aula de estratégia, tem as mentorias ao vivo, ou seja, lives dentro da plataforma, banco de questões, filtro personalizado, ressonância, raio-x, provas antigas, simulado, estatísticas, e a real mesmo é que é muito conteúdo. E você precisa de uma ajuda para conseguir organizar tudo isso ao longo do ano. Eu falei lá no início do vídeo que o guia não é simplesmente se vira, aqui tá o assunto. A gente quer te ajudar na rotina, a gente quer te ajudar a conseguir implementar isso na sua realidade, para que você consiga aprender o máximo. E por isso, nessa sua grande jornada, a gente criou o controle de missão. Como que funciona essa área chamada controle de missão? Eu faço o planejamento de cada semana da minha preparação. Então aqui é o planejamento da semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, cada semana você pode planejar e determinar os conteúdos que você estará estudando ali. E olha só que legal, a gente incentiva que o aluno faça planejamentos, por exemplo, no final de semana para o que ele estudará na próxima semana, ou planejamentos a cada 2 semanas, de tópicos que ele vai ver em cada dia. Ele vai lá e arrasta, determinando a data de cada conteúdo e salva no próprio controle de missão dele. E aqui no controle de missão, você pode muitas vezes mudar um conteúdo para a lista de prioridades, deixá-lo salvo como uma prioridade para estudar depois e, desse modo,
fazer o seu planejamento de forma recorrente. Também é possível inserir no seu cronograma de estudos outras atividades, como provas antigas da própria plataforma. Você escolhe o dia em que vai fazer uma prova antiga, coloquei aqui prova antiga do Enem. Você escolhe, nessa data eu vou fazer tal prova antiga, e você abre a própria prova dentro da plataforma. Ah, eu vou ter uma prova da escola, então aqui já não é da plataforma porque vai acontecer na sua escola. Você coloca biologia, primeira prova do ano, vamos supor. Você vai lá, ela fica salva na sua lista de prioridades, na sua área de transferências, aqui a prova da escola, e você separa qual é a data daquela atividade. Então, o guia consegue centralizar todo o seu ano de estudo, seja escola, curso presencial e a própria preparação do guia. A gente foca em transformar o seu ambiente de aprendizagem, te ajudar a ter uma boa rotina, porque isso faz toda a diferença, porque isso fez toda a diferença pra gente e fez toda a diferença para as dezenas, centenas de aprovados que o guia já teve nos últimos anos. Eu espero que em breve você seja um deles e a plataforma vai te ajudar muito, porque ela, junto com o nosso material físico, junto com as aulas dos melhores professores de Brasília, representam, enfim, o combo perfeito para a sua aprovação.